Muito bem, vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 17, quero ler com você, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esse dia tão precioso. Desde cedo, meu Deus, tivemos a tua casa, o NAU, meu Deus, toda a experiência que os nossos jovens e adolescentes tiveram essa semana, no acampamento deles. Obrigado por essa semana tão preciosa e por iniciarmos uma nova semana com tanta perspectiva de coisas grandes que cremos que o Senhor está preparando para nós, para cada um de nós. Muito obrigado. Obrigado por essa noite, podermos parar na tua casa, nos assentar para ouvir a tua voz através da tua palavra. Nós queremos abrir o coração, meu Deus, sem reservas, abrir o coração, seja para consolo, edificação, exortação, porque de qualquer forma, quando ouvimos a tua voz, nos sentimos amados, meu Deus, e é tudo que nós necessitamos. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, amém, amém. Muito bem. Queridos, tem uma parábola que Jesus contou, ficou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, que Jesus conta a parábola de um pai de família, que tinha 2 filhos, e ele manda os 2 filhos a cuidar da plantação. E ele fala, dá uma ordem para que eles fossem cuidar da plantação. Aí um deles falou assim: eu vou. Mas não foi. E o outro falou assim: não quero ir. Mas depois se arrependeu e foi. E é lógico que essa parábola, Jesus nos ensinando que mais importante que o discurso são as respostas reais que nós damos para Deus. Então, o discurso e prática são 2 coisas que deveriam andar alinhadas, mas na maioria das vezes não anda. Então é muito comum a gente ver pessoas fazendo discursos cristãos bonitos, né? Comoventes, mas às vezes a prática é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Esse texto que eu li para você também termina com uma parábola. E nessa parábola,
Jesus está contando também de um proprietário de terra, né? Muitas parábolas de Jesus estavam ligadas à agricultura, porque Israel é um país agrícola, até hoje é. Então, muitas parábolas de Jesus falavam da videira, da oliveira, sempre assim, né? De plantações, do trigo e do joio, enfim, então é comum. Aqui, então, mais uma vez, ele contando uma parábola, e ele falando de um servo que passou o dia trabalhando na lavoura ou guardando o gado, e no final do dia, então, uma prática comum nas fazendas, quando termina os afazeres do dia, vai para a sede da fazenda, chegando lá, o dono, o proprietário, o chefe, o patrão, ele manda esse servo preparar a janta para ele. Aí o servo prepara a janta. Aí ele fala assim: depois que eu comer, depois que eu beber, você então se serve, come e bebe. E o texto termina dizendo o seguinte: porventura esse patrão vai agradecer ao servo? Então já é uma pergunta com uma resposta: não, esse patrão não vai agradecer ao servo. Por quê? Porque esse servo não fez nada além do que a obrigação. A obrigação dele era servir o patrão, ele serviu o patrão, ele só fez a obrigação dele. Aí Jesus termina com essa frase: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E ele faz aqui uma relação de obrigações para um discípulo, para um cristão. Não são opções, são obrigações. Que parece, né, que acontece assim com o passar do tempo, uma inversão de valores no coração de alguns cristãos, que começam a achar que estão fazendo favor para Deus, mas que a Bíblia não traz dessa forma. A Bíblia traz como uma obrigação. E são coisas sérias, desafiadoras para os nossos dias. E eu queria compartilhar isso com você. Qual a ideia, irmãos? A ideia é que você mude a sua cabeça em relação às coisas que você faz na sua vida cristã, que você vive como cristão. Não que você discursa, mas que você vive. E que você entenda isso como uma obrigação e o porquê é uma obrigação. E que você seja fiel nas suas obrigações. Porque se a gente faz tudo que é ordenado e é apenas obrigação e não vamos passar de servos inúteis porque só fizemos obrigação, eu imagino aquelas pessoas que nem a obrigação faz. Biblicamente, ele se torna pior que o inútil. E eu não sei nem se existe algum adjetivo para dizer alguém que é pior que o inútil. O que é pior do que o inútil? Mas é possível, se eu não faço nem a obrigação, que eu faça parte de uma categoria que é pior que o inútil. Agora, quais são essas obrigações? Presta atenção, quantos estão comigo aí? Primeira obrigação: ser íntegro. Ser íntegro. Ser honesto. É uma obrigação. Olha o que o texto diz: é inevitável que venham escândalos. Essa frase é muito forte, irmãos. Nós não deveríamos ficar assustados quando a gente ouve de escândalo, de pastores que se envolveram com coisas erradas, de pastores e de crentes que fazem coisas erradas, do adúltero, da prostituição, envolvido com coisas. Isso não deveria nos assustar, porque o texto diz que é inevitável, isso vai acontecer. Isso aconteceu desde sempre e vai continuar a acontecer até o dia que Jesus voltar. Sempre nós teremos pessoas que vão estar cometendo erros que causam escândalos.
É o que ele está dizendo, é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então presta atenção, irmão, ser íntegro não é uma opção, é uma obrigação. Só que isso parece estar se tornando cada vez tão escasso, está parecendo que está entrando em extinção os crentes íntegros, que quando um crente é íntegro, ele começa a chamar a atenção, ele começa a se destacar dos outros, porque ele é íntegro. E deveria ser o contrário. Todos deveriam ser íntegros, e aqueles que não são íntegros deveriam se destacar por não ser. Mas a escala de valor de uma sociedade sem princípios, ela se deteriorou a tal ponto que quando um empresário é íntegro, ele se destaca porque ele é íntegro. Quando um pastor é íntegro, ele se destaca porque é íntegro. Quando um cristão é íntegro no seu trabalho, na sua escola, ele não cola, ele não se envolve com coisas erradas. Quando um jovem é íntegro e respeita o outro, isso se destaca, passou a chamar a atenção das pessoas. Algo que a Bíblia traz como uma obrigação. Eu queria chamar a sua atenção porque o texto fala sobre escandalizar os pequeninos. Biblicamente, irmãos, tem dois grupos de pessoas que se escandalizam. Dois grupos. Um são os pequeninos, são os novos convertidos. São aquelas pessoas imaturas que chegam na igreja esperando, porque as pessoas chegam na igreja com uma ideia, com uma visão de que elas estão num ambiente de irmãos, e o que deveria ser de fato, e que entre irmãos não existe mentira, que entre irmãos não existe desonestidade, que entre irmãos não existe disputas, que entre irmãos existe amor, né? Então elas entram no meio cristão com essa ideia de que estão entrando num ambiente de respeito, de unidade. Aí quando elas se deparam com determinadas atitudes, elas se escandalizam. Não era isso que eu esperava da igreja, não era isso que eu esperava do ambiente cristão. Então, os novos convertidos são sim facilmente alvos de escândalo, porque eles não esperavam determinadas atitudes que acabam tendo que conviver. E o texto está dizendo que se jogar no fundo do mar é melhor do que causar escândalo para um pequenino, para um novo convertido. O outro grupo que biblicamente se escandaliza são os religiosos. São os religiosos. Os religiosos também, algumas vezes, eles se escandalizaram, inclusive com o próprio Jesus. Uma certa vez, os discípulos, num dia de sábado, começaram a colher espigas. Aí os religiosos ficaram escandalizados, porque não é lícito colher espigas no sábado. Ficaram escandalizados. Alguns ficaram escandalizados porque Jesus curou pessoas no sábado. Jesus curou um homem da mão mirrada no sábado. Eles, religiosos, ficaram escandalizados. Alguns ficaram escandalizados porque Jesus andava com publicanos e pecadores, comia e bebia com eles. E os religiosos falavam, ele é um comelão e beberrão. Ficavam escandalizados. Então nós temos esses dois grupos que se escandalizam. Os religiosos, nós não deveríamos nos preocupar com eles, porque nós não vamos perder a nossa liberdade por causa de gente que nunca muda, que nunca amadurece, que nunca cresce, que nunca se liberta. Então Jesus nunca se preocupou com o escândalo dos religiosos. Se você não faz nada que fere a santidade de Deus e alguém fica escandalizado com você,
Você é um religioso que você entrega para Deus, deixa Deus cuidar dele. Mas se você tem práticas que escandalizam um novo convertido, você precisa rever as suas práticas. Porque ser íntegro é uma obrigação. Ser honesto é uma obrigação. Se tiver que sair no prejuízo para uma pessoa não falar de você, saia no prejuízo, mas não dê brecha para alguém falar de você. Seja íntegro. Ser fiel. Ser íntegro no casamento. Ser íntegro nos seus negócios. Ser íntegro à sua família. Ser íntegro à sua igreja. Ser íntegro no seu testemunho, aonde você vive. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua. Viver uma integridade cristã, moral, para que se alguém decidir falar mal de você, tenha que inventar. Ser íntegro. Então, ser íntegro não é uma opção para o cristão. Ser íntegro é uma obrigação. Se você paga as suas contas em dia, você não faz mais que obrigação. Se você chega na hora de todos os seus compromissos, você não faz mais que obrigação. Se você é fiel ao seu marido ou fiel à sua esposa, você não faz mais que obrigação. Se você é fiel à sua igreja, você não faz mais que obrigação. Se você é honesto em tudo que você faz, você não faz mais que obrigação. E é importante que você entenda isso. Você não está fazendo um favor para Deus. Você está fazendo a sua obrigação. Essa é a primeira. Segundo, obrigação. Verso 3 diz o seguinte: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Segunda obrigação de todo cristão: perdoar. Perdoar, irmãos, não é opção. Perdoar é obrigação. Perdoar não tem a ver com sentimento. Não estou sentindo, eu não consigo. Você não tem essa opção. Você é obrigado a perdoar, porque se você não perdoa, você não é convertido a Cristo. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com pecados que não têm perdão. Geralmente, quando as pessoas falam de pecado que não tem perdão, o que mais preocupa as pessoas é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é? Não, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas a falta de perdão também não tem perdão de Deus. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar o irmão que me ofende, tampouco meu Pai do céu me perdoará as minhas ofensas. Então, perdoar o próximo não é uma opção que eu tenho, é uma obrigação como cristão. Agora, isso se tornou uma coisa assim tão estranha para algumas pessoas, para a vida cristã de algumas pessoas, que quando aparece alguém que publicamente declara perdão para alguém que fez mal, começou a chamar atenção. Essa semana aí, com a prisão do Bolsonaro, a ex-primeira dama fez um vídeo declarando perdão para o Alexandre de Moraes. Postou e foi para o mundo. Lindo, irmãos. Uma cristã fazendo a sua obrigação. Mas, irmãos, vingança não pertence a nós. A justiça não pertence a nós. Pertence a Deus. A nós a obrigação de perdoar. Se alguém tem que fazer, se alguém tem que intervir, se alguém tem, é Deus e não a gente. Mas foi criando-se um espírito de vingança dentro da igreja. Tem um monte de crente que virou macumbeiro gospel, que fica desejando o mal para o outro, que fica espraguejando o outro. Criaram uma doutrina, uma teologia até de um Deus vingativo.
Se tem algo que Deus ama, irmãos, é perdoar. Deus ama perdoar. E nós deveríamos também simplesmente perdoar. Eu queria te dar uma ótica de perdão diferente da maioria, ou da maioria das pessoas que têm entendimento sobre perdoar. Deus nos perdoa, presta atenção aqui. Deus nos perdoa porque Deus nos ama. Deus nos ama, Deus ama a nossa vida, então Ele ama nos perdoar. Deus não tem nenhuma dificuldade, tantas quantas vezes nós nos arrependermos, tantas quantas vezes Deus vai nos perdoar, porque Ele nos ama. Mas nós não perdoamos o próximo porque nós amamos o próximo, ainda que amar o próximo também seja uma obrigação, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Mas nós não perdoamos o próximo porque nós amamos o próximo. A verdade é que nós perdoamos o próximo, primeiro porque nós nos amamos, e nós não queremos reter a bênção de Deus, e nós amamos o próximo por uma questão de inteligência, porque enquanto eu não perdoo, o escravo, o preso, sou eu e não o outro. Então perdoar é uma questão de inteligência e de amor próprio. Quem não perdoa não se ama. Quem não perdoa não se liberta. Então não é essa questão, porque eu não estou sentindo, não é sentir, é ser inteligente, é se livrar, é se libertar de algo que vai aprisionar, que vai tirar a sua paz. E liberar um perdão, para eu ter a certeza de que o perdão de Deus para mim não está retido. Eu preciso me amar o suficiente para eu perdoar o outro. É assim que funciona. E o texto põe esse perdão como algo que não deve ter limites para nós. Porque ele diz, até quantas vezes, né, já chegaram a perguntar isso para Jesus, mas aqui ele já traz a explicação, se por 7 vezes o seu irmão pecar contra ti, a mesma coisa. Você imagina bem, vamos pensar numa coisa assim que te irrita. O irmão foi lá e pisou no seu pé. Aí ele pisou no seu pé, te machucou, e voltou na maior cara de pau: meu irmão, me perdoa, eu pisei no seu pé. Estou arrependido de ter pisado no seu pé. Tá bom, irmão, machucou, mas eu te perdoo. O irmão dá uma volta, vem cá e pisa de novo. E ninguém pisa no pé do outro por acidente, ele pisa de propósito, porque ele sabe onde dói. Pô, pisou de novo. Aí ele voltou e falou: poxa, irmão, me perdoa, eu pisei no seu pé de novo. Quantas vezes ele pediu perdão? Quantas? Uma. Porque a primeira você já perdoou. Se 5 vezes no dia ele pisar no seu pé e te pedir perdão, você não perdoou 5 vezes, porque as outras 4 você já perdoou, já pagou, já virou página. Por que isso? Para você não ficar contabilizando, porque tem gente que fica contabilizando. Não, porque eu perdoei minha mulher 335 vezes. Não, porque eu perdoei o meu marido só essa semana. Você não perdoou, irmão, porque se você tivesse perdoado, você não contava. Você vira a página, o que você perdoou ficou para trás, não é mais dívida a ser cobrada. Então, quando Jesus usa o 7, não é que o 7 era o limite, é porque o 7 era uma perfeição, é o número da perfeição, para mostrar que o perdão perfeito não contabiliza. Você entendeu, querido? E você precisa olhar para essa prática como algo natural, como uma obrigação de um cristão autêntico. Se você é alguém que guarda pessoas no seu coração, presta atenção. Seu coração não tem que ser um presídio, um carandiru da vida. Não, seu coração precisa estar livre. Não prenda pessoas aí dentro. Você precisa liberar a sua vida para você romper. E a única forma de você viver isso é perdoando. Então, se o irmão pecou contra você, vai lá e repreende o irmão. Se ele se arrepender, perdoa.
E se 7 vezes ele pecar e se arrepender, perdoa. Vida que segue. Melhor coisa, irmãos, é ser livre. Porque quem guarda mágoa é escravo da mágoa. Perdoar é uma obrigação. Terceiro, tem alguém comigo ainda? Graças a Deus. Verso 5. A terceira obrigação do cristão é crer. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Presta atenção, irmãos, eu queria explicar um pouco desse texto para você. Primeiro, eu já vi pregadores, inclusive eu acho que tem uma versão nova da Bíblia que tem um erro de tradução, que diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Não existe esse tamanho do grão de mostarda na Bíblia. E se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você nem levanta de manhã, amigo. Você não tem fé nem para ficar de pé. Porque o grão de mostarda é quase uma poeira. O texto não está dizendo fé do tamanho de um grão de mostarda. Não. O texto está dizendo fé como um grão de mostarda. E são duas coisas distintas. Porque quando Jesus fala do grão de mostarda, Jesus diz: é a menor de todas as sementes, mas que depois de semeada, produz uma grande árvore. Então Jesus está dizendo assim: se a sua fé for como um grão de mostarda, que ao ser aplicada cresce e aninha pessoas, é isso que ele está dizendo. Você vai dizer para essa dificuldade, um texto fala montanha, que fala moreira, né? Você vai dizer para essa montanha: que montanha é essa? A dificuldade de perdoar, não era isso que ele estava falando? Você vai dizer para essa montanha que você criou dentro do seu coração e dizer assim: lança-te no mar. E essa dificuldade vai para o mar, e você vai vencer essa dificuldade. Então ele coloca aqui que crer, confiar em Deus não é opção, é obrigação. Quanto vale a pena confiar em Deus? O quanto vale a pena entregar para Deus aquilo que não me cabe, aquilo que não me compete? Crer em Deus, gente, não é acreditar que Deus existe. A Bíblia diz que acreditar que Deus existe, até o diabo acredita que Deus existe e treme por isso. A Bíblia está nos ensinando que crer em Deus, acima de tudo, é confiar nele, confiar no caráter dele, confiar nos caminhos dele, confiar que a forma dele agir e a hora dele agir é melhor que a minha. Que as coisas não acontecem quando eu quero, mas quando Deus quiser que aconteça, vai acontecer. E sempre o que Deus tem de melhor é na hora dele e da forma dele. Eu preciso confiar nisso. Tem muita gente ansiosa porque está esperando que as coisas aconteçam na sua hora. Não é assim que funciona nunca. E confiar, crer em Deus é justamente isso. Talvez não esteja acontecendo como você quer que aconteça. Talvez não esteja acontecendo a hora que você quer que aconteça, mas se você crê em Deus, você descansa, irmão, porque o momento de Deus, a hora de Deus, o que tem que acontecer vai acontecer, e a Bíblia não falha. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Então, o que tem que acontecer, e você está dizendo: mas por que não aconteceu? Porque Deus ainda não quis agir, e Deus não vai agir a hora que eu quero, Deus não vai agir do modo que eu quero, Deus vai agir na hora dele e do modo dele. E o que é crer? É confiar nisso. O nosso Deus ainda tem a história sob controle, sob seu domínio. A nossa vida ainda está nas mãos do Criador. Amém ou não amém? Então creia. Crer não é opção, irmãos. Crer é uma obrigação. Confiar em Deus é a obrigação do cristão. Porque se eu não confio em Deus, como é que eu posso esperar passar a eternidade com Ele?
Se eu não confio em Deus, como é que eu posso acreditar que um dia Ele voltará para me buscar, para eu estar com Ele? Se eu não confio nele nas coisas terrenas, como é que eu vou conseguir confiar nas coisas eternas? Agora isso se tornou também um negócio tão difícil de se encontrar, que quando a gente encontra um crente que não está depressivo, quando a gente encontra um crente que não está ansioso, quando a gente encontra um crente em paz, apesar de lutas e problemas, a vida desse crente vira livro. Vira livro. Por quê? Porque se tornou escasso crentes que creem. Olha que loucura, né? O que deveria ser tão natural. Simplesmente nós somos crentes. Simplesmente nós confiamos no nosso Senhor. Simplesmente nós entregamos a nossa vida para Ele e o recebemos como Senhor da nossa vida. Nós temos o direito de descansar nele. E mesmo quando a gente não está entendendo nada, a gente continua firme, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Então, não olhe a sua confiança em Deus como algo extremamente nobre ou extraordinário. Não, confiar em Deus é uma obrigação. Deus nunca nos deu o direito nem motivo de não confiar. Nunca. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Mas quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Creia em Deus. Confie nele. Posso ouvir um amém? E quarto, que também é uma obrigação. Ele termina o texto falando da parábola e começando aqui no verso 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem e já põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me, serve-me primeiro, e depois então você se servirá. A quarta obrigação do cristão, irmãos, é servir. Que também parece que para algumas pessoas é um favor, né? Tem gente que eu acho que vive uma vida cristã e acha, né, que tudo que ela faz para Deus, ela está fazendo um grande favor. Ser íntegro, ela está fazendo favor para Deus em ser íntegro. Que perdoar, ela está fazendo um favor para Deus em perdoar. Que confiar em Deus, ela está fazendo um favor, porque ela está... E servir, tem gente que serve na igreja como se estivesse fazendo um favor, ou para Deus, ou para o pastor, seja lá para quem for. Mas o texto está dizendo, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Irmãos, não é fácil a gente reconhecer verdades. Não é fácil. Imaginar que eu sirvo essa igreja há mais de 30 anos, que diariamente eu tenho que orar, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar um sermão para pregar, para trazer para a minha igreja, e que depois de ter feito tudo isso, o seu pastor é um inútil. Eu sou um inútil, porque eu só estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Eu não estou fazendo favor para vocês, eu não estou fazendo favor para Deus. Pela graça e misericórdia de Deus, eu estou conseguindo fazer o que Ele me mandou fazer. E ponto. Aqui, que para mim talvez seja um grande desafio, porque nós temos muitas pessoas dessa igreja que amam servir. Mas nós temos muitas pessoas nessa igreja que estão abaixo do nível da inutilidade, porque não servem para nada. Se quem serve é inútil, quem não serve é o quê? Olha que loucura. Então, eu estava comentando hoje pela manhã, nossos diáconos ficam aí, nós temos o pessoal lá do estacionamento. Eu estou aqui em cima desse altar, nós temos ministérios, grupos.
Às vezes nós temos festa aqui que envolve mais de 200 pessoas servindo para uma festa acontecer. E que nós então precisamos mudar a nossa ótica de achar que a gente está fazendo favor para alguém, de a gente olhar para nós e nos sentimos privilegiados, porque servir é o maior privilégio de um cristão, é servir a Deus. Mas eu olhar para tudo que eu faço, seja o que for que eu faço, seja qual for a relevância daquilo que eu faço, eu olhar para tudo que eu faço e dizer, eu só fiz a minha obrigação. E quando eu entendo isso, eu não espero aplauso. Quando eu entendo isso, eu não espero elogios, eu não espero reconhecimento, eu não espero recompensa. Eu não espero, por quê? Porque quem faz só a obrigação inúteis, não merecem recompensa, não merecem aplauso. Mas aqueles que estão abaixo da inutilidade, no mínimo, merecem uma repreensão. Se você não está servindo a Deus, você precisa rever o seu cristianismo. Você precisa rever o seu cristianismo. Porque servir não é uma opção. Servir é uma obrigação. Tem um texto na Bíblia, presta atenção que eu vou terminar compartilhando disso. Tem um texto na Bíblia que me assusta profundamente, dentre muitos. A Bíblia diz que Deus entregou talentos para nós. Não tem ninguém aqui que não tenha talento, que não tenha recebido algum talento. Não tem. Todo ser humano recebeu algum talento. Alguns receberam talentos que se evidenciam, não é? Não é todo mundo que toca, não é todo mundo que canta. Então existem talentos que se evidenciam, e existem talentos que não aparecem. Mas ninguém vive sem ter recebido algum talento. E a Bíblia diz então que ele distribuiu talentos, mas que um dia ele voltará para uma prestação de conta. O que você fez com o seu talento? O que você fez com as oportunidades que eu te dei? O que você fez com os estudos, a oportunidade que eu te dei de entrar numa faculdade, de estudar isso ou aquilo? O que você fez com a habilidade que eu te dei para cozinhar? O que você fez com a habilidade que eu te dei para limpar bem uma casa, para limpar bem as coisas? O que você fez com as habilidades que eu te dei? O que você fez com isso? Você usou só para você? Você enterrou, você enfiou na terra? Foi só isso? Aí a Bíblia diz que aquele que usou o talento, que produziu, que multiplicou, ele vai receber uma recompensa dobrada pela multiplicação. Mas aquele que pegou o talento e não fez nada de útil com ele, a Bíblia diz que o pior não é perder o talento. O pior não é isso. Mas a Bíblia diz que ele vai pegar aquele talento e vai dar para quem tem mais. E aquele que não fez nada com o seu talento, ele vai colocar para fora da porta e vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você vai para um lugar de treva, porque você não serviu. Servir a Deus, irmãos, não é opção, não é favor, é a obrigação de um convertido, porque não existe uma forma mais real de eu expressar a minha gratidão ao meu Salvador, de que eu dispondo a minha vida para servi-lo com os talentos que Ele me deu. Então mude a sua ótica de achar que você está fazendo favor para pastor, para a igreja. Mude a sua ótica de achar que você está fazendo muito, quando você é útil em alguma coisa. Mude a sua ótica. Se você faz a sua obrigação, você é um inútil. E a única forma de você ainda agradar a Deus é sendo inútil, fazendo a sua obrigação, servindo com seus talentos. É assim que a Bíblia trata. Então nunca mais espere aplauso, para você nunca mais ficar feridinho, porque você fez tanto para a igreja e o pastor nem agradeceu. Você precisa mudar a sua ótica, o que é servir para quem você serve. Querido,
É o maior privilégio de um cristão, é servir. Viver as obrigações de um cristão. Ser um cristão autêntico, íntegro, perdoador, crente e servo. Se você está abaixo disso, olha aqui para mim. Não muda de igreja, não. Muda, não. Porque tem gente que é assim, né? Se sente apertado num lugar, eu vou para outro, porque lá ninguém vai me apertar. Muda de igreja, não. Muda de vida. Entendeu? Porque mudar de igreja não vai mudar o seu Deus. Muda de vida. Porque Deus espera isso de nós. Eu creio que Deus está fazendo ajustes com cada um de nós, nos preparando para algo muito grande no próximo ano. Se eu perder a oportunidade do ajuste, eu corro o risco de perder mais um ano. Não perca. Vamos ficar de pé para a gente orar. Não é favor. Eu não estou aqui fazendo favor para vocês. Eu estou aqui fazendo a minha obrigação. Hoje eu me sinto o líder inútil dos inúteis. Doideira, né? Puxa vida, coisa ruim, né? Como que Deus tem maneira de tratar com a gente para a gente não ficar soberbo e orgulhoso, né, irmãos? Nós não temos o direito de ficar soberbo, orgulhoso. Nós não temos o direito de a gente ficar se achando o cara. Nós não temos esse direito. Não temos. Nós precisamos nos sentir privilegiados. É uma honra servir. É uma honra ser instrumento para abençoar alguém. É uma honra poder cumprir com as obrigações. Feche os seus olhos um instante. Se você preenche essas obrigações aqui, ou talvez em alguma delas você se sente desafiado, não sei, talvez você não tenha dado um testemunho legal e você precisa rever isso. Por amor a Jesus, seja um crente fiel. Se você tem tido dificuldade de perdoar, você entendeu essa palavra? Perdoar não é opção, é obrigação. Libere o seu coração e seja livre. Creia, confie em Deus. E se você tem servido a Deus, seja qual for a forma, não importa se alguém reconhece, não importa se ninguém reconhece, se você tem servido a Deus, nunca desanime de servir a Deus. Sempre queira servir e dar o seu melhor. Agora, se você está aqui, irmãos, presta atenção. Eu não estou aqui para te expor, não estou aqui para te exortar de maneira vazia, simplesmente para te chamar a atenção. Não, não, por favor, irmãos, não olhe dessa forma, eu não tenho esse coração. Mas se você está aqui e tem recebido tantos talentos de Deus, Deus tem te dado tanta graça, tantas oportunidades, e você tem entrado e saído por essas portas, e você não tem servido. Mude isso. Mude, sirva. Se tem uma forma da gente se encontrar, se tem uma forma da gente se encontrar em Deus, é servindo a Deus. Pegue o seu talento e use o seu talento. Pai, eu quero te agradecer essa noite, porque a tua palavra é a resposta que nós precisamos para vivermos no nível de cristianismo que a tua própria palavra nos ensina e nos exorta. Eu quero, junto com os meus irmãos,
te pedir perdão por todas as vezes que negligenciamos o testemunho, por todas as vezes que negligenciamos o perdão com alguém, e guardamos mágoa e ressentimento. Te pedir perdão por todas as vezes que não confiamos, porque não aconteceu na nossa hora do jeito que gostaríamos. Te pedir perdão por todas as vezes que nós te servimos de maneira irresponsável, negligente, ou pelas vezes que nós poderíamos ter servido e não servimos. Nos perdoa. Nós saímos aqui nessa noite com um compromisso no coração, e o compromisso é de cumprirmos com as nossas obrigações cristãs, de sermos cristãos autênticos, íntegros, perdoadores, crentes e servos. Nós queremos nos encontrar no teu reino, sermos encontrados pelo Senhor como servos fiéis que fazem suas obrigações. Ajusta a nossa vida, eu te peço isso, em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um amém?